Eu tenho uma relação estreita com cadeiras. Eu não sou marceneiro, nem arquiteto, muito menos trabalho com decoração. Eu cuido, desenvolvo, acompanho pessoas que ocupam lugares de poder nessas cadeiras. O que eu descobri? Que desde que eu era muito pequeno, morando no interior de São Paulo, eu morava numa casa daquelas em que a mesa da cozinha pegava a cozinha toda. E a gente tentava transitar no espacinho assim para achar um lugar na mesa. A minha mãe preparava as refeições e tinha um ser humano que chegava no final do dia, meu querido pai, e ele chegava com o cheirinho dele de tinta, de quem tinha trabalhado o dia inteiro. Meu pai muito simpático, sempre. Eu ia lá, dava um beijo na gente, mas quando ele sentava naquela cadeira, ele era tomado de algum poder. A postura dele mudava e ele começava a legislar sobre as relações que tinham acontecido, as decisões que tinham sido tomadas dentro de casa, falava da qualidade da comida, se estava boa ou ruim, chamava minha mãe e ficava naquela posição, que eu só entendi que ela era muito poderosa o dia que eu sentei sem querer. Minha mãe olhou para mim e falou: essa é a cadeira do seu pai. Eu falei: essa cadeira deve ter um superpoder. E o tempo passou e eu fui estudar. Cheguei na aula de matemática e tinha uma professora que ela olhava para mim e falava: vocês precisam aprender. Eu não preciso, já me formei. E sentava naquele lugar da cadeira dela e falava para mim que eu tinha que aprender a tabuada do 7. A tabuada do 7 era sacanagem, né, gente? Porque eu poderia gravar qualquer uma. A do 9, a do 2, mas a do 7 não dava. E eu lembro que ela era super afável quando a gente estava conversando e tendo aula. Mas na hora da prova, na hora que ela ia cobrar a gente, ela sentava naquela cadeira, ela se transformava. Aquela cadeira que era solitária para o meu pai, que ninguém podia sentar, para ela se tornava uma cadeira poderosa. Era um lugar de poder onde alguém que tinha muito conhecimento estava ali delegando responsabilidades para quem devia investir tempo aprendendo. O tempo passou e eu fui trabalhar. E aí no trabalho eu tinha um chefe que tinha uma sala no canto do escritório. Cada vez que acontecia algum problema, ele entrava naquela sala, fazia aquela cara séria e entrava no poder da cadeira dele. Eu lembro que o maior desafio que liderança tem sempre tem a ver com gente. Tem um monte de coisa que funciona dentro da empresa e parece que os problemas são todos de gente. Acontecia algum conflito, ele me lembrava meu pai. Ele chamava a gente lá na sala, 2 pessoas, eu e aquele que eu estava tendo conflito, e dizia: bom, o que está acontecendo aqui? Eu vi exatamente a cena minha e da minha irmã, sentada na frente do meu pai, e alguém dizendo como é que a vida deveria ser. Porque naquela empresa quem mandava era ele. Ele era ótimo durante o dia, mas quando sentava naquela cadeira de poder, a cadeira se tornava impossível. Eu olhava para aquela cadeira e falava: eu nunca vou conseguir sentar nessa cadeira desse jeito. A minha jornada, nessa primeira fase da vida com a cadeira, mostrava que a cadeira é poderosa, que a cadeira é solitária e que a cadeira é impossível. Sentar naquela cadeira era um exercício para pessoas muito privilegiadas, que foram treinadas na vida para sentar naquele lugar. A questão é que o tempo passou e eu virei pai. Só que eu virei pai de um jeito diferente. Na mesa da minha casa tinha 4 filhos. 4 crianças ali sentados. A minha esposa me disse que na educação dela, as pessoas não tinham lugar à mesa. Eu falei: pô, na minha vez. Agora que eu tinha a chance de sentar na cadeira do pai e me apropriar daquele lugar, alguém vinha dizer que eu não tinha lugar à mesa, que cada um poderia sentar onde queria. Eu comecei a perceber naquela experiência que a pequena de 9 anos tinha ideias que eu não tinha pensado. E o de 15 podia tomar decisões, inclusive de morar em outro país sozinho, que eu não ia controlar. Tinha gente chegando com namorada na mesa. A hora que eu comecei a perceber que a cadeira que era solitária do meu pai se transformou numa cadeira compartilhada para mim,
aquilo me deu um desconforto e começou a me abrir outras possibilidades de se relacionar com essa cadeira. Parece que uma paternidade exercida de maneira compartilhada, onde a cadeira não é fixa, tornou a vida um pouco mais legal e as pessoas tinham mais voz naquela mesa. O tempo passou e eu também virei professor. Entrei na sala e encontrei não a professora de matemática, mas a imagem dela. Uma sorte que eu tive numa dessas histórias, e sorte mais ou menos, foi que eu fui dar aula para um grupo de diretores acadêmicos. Na época eu não estava nem no mestrado, mas eu tinha alguma coisa para dividir com aquela turma. Quando eu entrei na sala, eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali, eu era a pessoa mais jovem da sala. E a pessoa que tinha me convidado anunciou que eu era o professor de liderança. Aí eu pedi para as pessoas se apresentarem. A pessoa que tinha formação menor da sala tinha feito doutorado. E tinha 2 pós-docs em liderança na minha frente. Pós-doutorados. Imagina, diretores acadêmicos, gente. Ali eu entendi que a professora de matemática, que tinha uma cadeira poderosa, a minha tinha esquecido de dar tamanho para ela. Porque eu não tinha condição de estar sentado num lugar onde eu ia conseguir ser o detentor do conhecimento e alguém que ia ser o dono da cadeira, que ia dizer para as pessoas como é que a vida deveria funcionar. Eu comecei a descobrir ao longo do processo que se eu desse voz para as pessoas que estavam ali, colhesse depoimentos de experiências reais que eu não tinha vivido, trabalhasse questões com métodos onde não necessariamente eu teria todas as respostas, a minha cadeira, que era solitária, poderosa, ela poderia se tornar uma cadeira compartilhada e generosa. E no exercício de generosidade, eu fui descobrindo que a gente teria uma outra forma de ensinar as pessoas ou compartilhar conhecimento. A vida, como não estava brincando comigo na relação com a cadeira, me tornou chefe também. E eu estava lembrando do chefe lá no fundo da sala, na cadeira impossível. No desafio de cuidar de gente, apareceu o primeiro conflito que eu precisava cuidar entre 2 pessoas. A primeira coisa que eu pensei sentado na minha cadeira é como é que pode 2 pessoas adultas não conseguirem resolver isso? Eu fui descobrindo que essa pergunta ia me perseguir pro resto da vida de consultor. Aliás, minha terapeuta tinha uma expressão maravilhosa, tem ainda uma expressão maravilhosa que ela dizia que quando você vê um conflito muito grande nos seus clientes e nas empresas que você atende, lembra da expressão fogo no parquinho. Porque no fim tem crianças machucadas ali tentando dar lugar à voz delas. Quando as pessoas sentaram na minha frente, eu comecei a perceber que a questão não era sobre elas. A questão é sobre o que eu sentia em relação ao problema que elas estavam trazendo. E eu comecei a perceber que quanto mais eu tentava resolver os problemas a partir da perspectiva que eu tinha, menos sucesso eu conseguia. Porque eu tinha medo de eu dizer alguma coisa e alguém ficar chateado comigo. Eu tinha angústia de decisões que eu tomasse e colocasse a vida de famílias em risco. Eu comecei a perceber que naquela conversa que eu estava tendo, não seria eu a mediar ou a pessoa que ia resolver. E a cadeira que parecia impossível do meu chefe lá atrás começou a se tornar uma cadeira possível. A vida foi mostrando para mim que se de um lado da cadeira eu tinha uma experiência solitária como pai, se eu tinha uma experiência poderosa como professor e tinha uma experiência impossível como chefe nesse lugar onde as pessoas ficam admirando alguém e seja inalcançável, do outro, eu percebi que eu poderia lidar com a cadeira de uma maneira compartilhada, generosa e possível. Você, assim como eu, em algum momento, fica olhando para isso e fala assim, não é possível que você já trabalhou com centenas de empresas e esta ideia seja uma ideia possível. A última pessoa que eu compartilhei que eu ia fazer essa fala, ela falou assim, Felipe, por que você não usa a expressão grandes empresas, pequenos gestores? Porque esta ideia que você está trazendo da grandeza que a cadeira pode ter de maneira compartilhada, generosa e possível, ela não está disponível para todo mundo. Foi aí que no meio da pandemia, estava numa reunião com o comitê executivo, presidente e vice-presidentes.
E eu escutei da boca do presidente: estamos diante de um problema de saúde pública. Numa condição como essa, dentro de uma organização, a cadeira do CEO e do presidente não pode ser minha. Durante esse período, a pessoa que prioritariamente toma decisões nesse momento é a vice-presidência de recursos humanos. Aquela pessoa, que era um homem com uma construção histórica ali no auge dos seus 50, 60 anos, começou a abrir caminho de um lugar que poderia ser impossível, solitário e poderoso, para um lugar generoso, compartilhado e possível. Eu voltei para o meu lugar de consultor, do lado dessa cadeira, e comecei a perceber algumas coisas. E talvez a principal delas é que se eu ou você, por alguma razão em casa, no trabalho, por alguma razão numa condição familiar, ou dentro de qualquer relação que a gente tenha, esta relação com o objeto cadeira é reconhecer que ela não é um sujeito e ela não tem voz própria. E por mais que tenha o seu nome gravado aqui, por mais que a cadeira seja sua, há uma infinidade de formas de se relacionar. E que no fim, as melhores lideranças que eu fui cruzando na vida são aquelas que entenderam que o poder da cadeira está na capacidade de, na hora certa, deixá-la vazia. Para que outras pessoas com mais condição, seja filho, esposo, esposa, companheiro, companheira, na situação A, na situação B, tenha espaço para ocupar. Essa cadeira pode ser muito mais generosa, muito mais compartilhada e muito mais possível. E eu fico pensando que tipo de sociedade a gente iria construir se a gente se relacionasse com a cadeira desta forma, na hora que fosse a nossa vez de estar sentado nelas. Obrigado.